Ricardo, outra empresa que o pessoal gosta muito aqui, sempre que você vem, você fala, é a Klabin. O que você vê da Klabin? A Klabin é um bom negócio ainda? Fizeram Qual anúncio que é a sua visão? importante ontem, né? Conta Fizeram um pra anúncio gente. bem importante. Klabin é uma empresa que ao longo, né, em primeiro lugar, eu acho que estruturalmente é uma operação muito interessante, tanto por conta da celulose quanto pelo negócio de papel e embalagens. Tá? Eu acho que é um mix bom, é uma empresa que é extremamente eficiente, tem um custo de produção super competitivo, tem uma rede de distribuição muito boa, etc, etc, etc. Um mix de produtos muito bom. Ao longo dos últimos anos, eles realizaram um grande volume de investimentos que fez com que a empresa ficasse um pouco alavancada, à medida que agora esses investimentos precisam maturar. Nível de alavancagem chegou em um nível que começa a deixar o mercado desconfortável, né? Coisa da ordem de 4 vezes EBITDA. Qual foi a sinalização deles? Bom, em primeiro lugar, a gente mudou, né, o target de alavancagem para sinalizar que a gente vai ser mais rigoroso, não vamos ficar acima de 3,9, que já é um nível alto, tá? E sinalizaram uma redução de política de dividendos e começaram a dar liquidez em certos ativos. No caso, eles anunciaram algumas parcerias, né? Trouxeram um sócio para injetar recurso a partir de venda de participação em alguns ativos florestais deles. Qual é a sinalização que a gente tem aí? A empresa que efetivamente está buscando alternativas para reduzir a sua alavancagem ao longo do tempo. O histórico de execução de Klabin, né, e investimento sempre foi muito bom. Sempre foi muito bom, né? Eles demonstraram ao longo do tempo que efetivamente investem em coisas que faz sentido investir. Este é um momento no qual a empresa precisa começar a colher os resultados dos investimentos que fez nos últimos anos para começar a desalavancar. Eu acho que está no caminho certo. Acho que E, está no caminho bem certo. e essa parte de pesquisa e desenvolvimento deles, né? Eu andei conversando com bastante gente e eu vi lá que eles faz até shampoo. Estão pesquisando. Será que pode ser considerado um opcional? Tem até uma lignina, né? Que é tipo um super bond que eles conseguem extrair lá. Eu acho que sempre é, tá? Sempre pode ser visto como uma opcionalidade, mas meio que por natureza a gente sempre trata como uma coisa secundária até o dia que não é, né? Entendi. Não é o tipo de coisa que você Precifica põe na já. conta, você não põe na conta, tá? Para dar um exemplo, Hum. né, estabelecer um paralelo, a Mali Metal Leve é uma empresa que ela historicamente ela tem uma postura muito consistente de promover esforços de pesquisa e desenvolvimento ao longo do tempo, tá? A empresa religiosamente investe um percentual importante da sua receita em esforços de pesquisa e desenvolvimento. Eles têm um enorme centro de P&D aqui em Jundiaí, que eu já tive a oportunidade de visitar algumas vezes. Alguns anos atrás, a empresa começou um projeto eh, cuja finalidade era aumento de produtividade de etanol, né, com a expectativa de que aquilo ali poderia virar uma tecnologia que baratearia ainda mais a produção de etanol, tornaria o biocombustível ainda mais competitivo, etc e tal. Na época todo mundo era maravilhado por aquele projeto, até porque era fora lá do negócio do motor a combustão, pura e simplesmente. Alguns anos depois o projeto não deu em nada. E é normal. Quando você trabalha com inovação, Hum. você não pode achar que tudo vai dar certo. A maior parte das coisas vai dar água. É normal isso. Então, a mesma lógica se aplica às iniciativas paralelas que a Klabin tem, né? Mas para te trazer um outro exemplo, né? Uma empresa que, ao longo de toda a sua existência, sempre teve esforços de pesquisa e desenvolvimento muito interessantes, mas que sempre foram um pouco divulgados e por conta disso pouco compreendidos, foi a Fras-le. Ah, mas qual é a tecnologia que existe de bom? Você testa diversas combinações de componente para fazer materiais abrasivos para usar em pastilha de freio, em bloco. Em bloco de freio, em lona, né? E à medida que novas tecnologias vão surgindo, você vai descobrindo combinações de materiais e compósitos e tudo mais que são cada vez mais eficientes. E ali dentro surgiu um conjunto de pesquisas, né, no Centro de Tecnologia da Fras-le, muito interessante a respeito de aplicação de nanopartículas de nióbio, né? Que é uma coisa que agora começa a encontrar aplicações em outras indústrias, em outros segmentos, né? E a mesma frase ele começou há alguns anos atrás a também fazer experimentos, né, no uso de determinados tipos de compósitos para a produção de autopeças.
né, com alta resistência e um peso muito inferior, por exemplo, para você fazer as coisas em aço e coisa do gênero, né. A gente tem muitas empresas no Brasil que têm projetos de P&D interessantes, só que na maior parte dos casos não faz sentido colocar na conta, até Isso. que aquilo ali vire uma realidade. Porque, por definição, quando você faz esforços de pesquisa e desenvolvimento, esforços de inovação, você sabe que 90% do que você vai fazer, você vai jogar dinheiro fora e dos 10% você vai ter resultado. É assim que funciona. Tentativa E, e erro. e realmente, né, se você for parar pra analisar muita coisa, não dá certo, né, E é Ricardo? normal. Porque às vezes o que eles descobriram até que é bom, mas pra produzir é muito caro, É. né? Sempre vai ter uma coisa que inviabiliza, né? E Chega no existem, momento. inclusive, aqueles casos que você até descobre alguma coisa interessante, mas que você está no tempo errado, né? E tem casos maravilhosos com relação a isso. Por exemplo, quem desenvolveu a tecnologia de fotografia digital foi a Kodak. A Kodak acabou. Verdade. Basicamente por quê? Porque eles desenvolveram a tecnologia de fotografia digital, engavetaram. É. Olha. E o próprio mercado deles acabou engolido por uma tecnologia que eles conheciam, que eles tinham dentro de casa, mas que eles optaram naquele momento por não desenvolver. De novo, usei o exemplo mais cedo. Algumas décadas atrás, a Philips era uma das empresas mais inovadoras do mundo, né? Hoje em dia, ela não é nem reflexo, né? Nem sombra. A Blockbuster recusou a Netflix. A Blockbuster recusou, né, a oportunidade de adquirir a Netflix. E, bom, a Blockbuster não existe mais. E por aí vai. Nossa, é vários. Então a pessoa que tá do outro lado tem que estar atenta às inovações, né, Ricardo? Ou talvez assumir uma postura humilde de entender que muitas das inovações você não vai ter a capacidade nem de antever, nem de dimensionar corretamente o impacto. Tem de Que entender, talvez né? seja um dos grandes problemas que existem hoje relacionados ao hype da inteligência artificial. Sim, gente, o mundo está mudando por causa da inteligência artificial. Só que nós não temos a capacidade de compreender o tamanho desses impactos a ponto de acertar na mosca. Sim. Então, seja humilde e diversifique. Essa é a mensagem. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela, aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.